Kyoto, Japão, 8 de outubro de 1594. O cheiro acre da madeira em chamas mistura-se com algo mais, algo que faz o estômago revirar, mas que ainda assim atrai uma multidão. Você está ali, entre eles. Comerciantes, camponeses, samurais, criados, todos reunidos, ombro a ombro, como que hipnotizados por um espetáculo ao mesmo tempo horrendo e fascinante. No centro do campo de execução, um imenso caldeirão de ferro negro se impõe como uma boca aberta para o inferno. O vapor sobe de suas entranhas como dedos espectrais tentando tocar o céu de outono. Você ouve o som do óleo fervendo. É um som contínuo, borbulhante, que parece rastejar por debaixo da sua pele e se alojar no peito como um presságio sombrio. Os assistentes do carrasco alimentam as chamas com toras de madeira, e a cada nova labareda, as sombras dançam nos rostos dos dois condenados. Um homem ainda largo de ombros apesar das correntes, o cabelo sujo e colado de suor e poeira. Ao seu lado, uma criança. Talvez tenha 7 anos, pequeno, frágil, tremendo, mas não de frio. É um terror tão profundo que parece irradiar de seu corpo como o calor do óleo que o aguarda. O nome do homem é Ishikawa Goemon. O menino é seu filho. Dentro de poucos minutos, ambos serão baixados naquele caldeirão de morte, e você, e todos à sua volta, testemunharão algo que jamais poderão esquecer. Um amor paterno que se transforma em redenção e condenação. Um último ato de desafio que ecoará por séculos. Mas para entender esse momento, é preciso voltar no tempo, voltar à vida de um homem que escolheu lutar contra o poder com a única arma que tinha, sua própria lei. O ano é 1558 e o Japão sangra. É o período Sengoku, a era dos estados em guerra, uma época de caos onde senhores feudais disputam territórios, honra e a promessa vaga de unificação. Nesse cenário de sangue e ambição, nasce uma criança destinada a se tornar lenda. Seu nome de batismo era Sonada Kuranoshin, filho de uma família samurai a serviço do clã Mori, na província de Iga. Em outro tempo, talvez ele tivesse vivido uma vida de honra e lealdade, servindo seu senhor até cair com a espada nas mãos, mas o destino raramente respeita o que é esperado. E para ele, os deuses tinham outros planos. Imagine agora um menino de 15 anos, ajoelhado sobre os corpos sem vida de seus pais. O sangue deles escorre pelas tábuas de madeira da casa que, até pouco tempo, era seu lar. Os homens do shogunato Ashikaga vieram à noite, silenciosos e impiedosos. O pai do garoto, Ishikawa Akashi, havia sido condenado por estar do lado errado em uma divisão política que mudava como vento em tempestade. Com a espada ainda morna do sangue dos assassinos, o menino treme. Não de medo, mas de ódio. Eles se foram, derretidos de volta na escuridão de onde vieram, deixando apenas silêncio, corpos e o fedor da violência. Ali, naquele instante, Sonada Kuranoshin deixa de existir. Em seu lugar nasce algo novo, mais duro, mais frio, mais perigoso. Um espírito forjado em perda. Ele se torna discípulo de Momochi Sandaiu, um dos mestres ninjas mais temidos da escola de Iga. Nos refúgios ocultos das montanhas, onde o silêncio é uma armadura e as sombras são armas, o garoto aprende a arte de desaparecer. Aprende a transformar veneno em vingança, a andar como o vento e matar como uma prece. Aprende a ser nada, e por isso mesmo, tudo. Mas mesmo nesse mundo de disciplina e morte, o coração o trai. Dizem que ele se apaixona por uma concubina do mestre. Uma mulher cujo nome a história esqueceu, mas cuja beleza devia ser tamanha que valia morrer por ela. Quando Momoshi descobre, não há piedade, exílio ou morte. O garoto escolhe o exílio, mas antes de partir comete seu primeiro grande roubo, e talvez o mais simbólico. Ele rouba uma espada, uma lâmina lendária forjada com tamanha perfeição que parecia cantar com sua própria luz. Um gesto de desafio, um ato que selaria seu destino. A partir daí, o mundo começa a chamá-lo por outro nome, Ishikawa Goemon.
Um nome que, com o tempo, se tornará sinônimo de medo e esperança. Um homem que viverá fora da lei, mas dentro dos corações do povo. No final do século XVI, a região de Kansai fervilhava com riqueza e desigualdade. Comerciantes enriqueciam rapidamente com o comércio de seda, chá e armas. Senhores feudais acumulavam tesouros como dragões, e os templos budistas transbordavam ouro suficiente para fazer imperadores chorarem. Enquanto isso, os camponeses mal conseguiam arroz suficiente para passar o inverno. Era um mundo de extremos, luxo absoluto para poucos e miséria constante para muitos. Nesse mundo desigual, surge Goemon, agora um homem feito, moldado pelas sombras e pela perda. Mas ele não retorna como um assassino em busca de vingança cega. Ele retorna com um propósito, e esse propósito começa com uma ideia simples: justiça. Imagine a cena. Uma noite sem lua, em 1580. A mansão de um rico comerciante em Osaka repousa em silêncio. Os guardas fazem ronda com a preguiça típica de quem nunca viu perigo real. Lá dentro, cercado por seda e ouro, o mercador sonha com lucros e novas rotas de comércio. Ele não ouve os passos leves no telhado, não vê a sombra que se desprende da escuridão e desliza pela janela como névoa viva. Ele só desperta quando sente o aço gelado no pescoço e encara olhos que carregam toda a fúria dos esquecidos. Seu dinheiro ou sua vida, sussurra Gimon. Mas sua voz carrega algo maior do que uma simples ameaça. Ela carrega um manifesto. Isso não é só roubo, é redistribuição. O ouro daquele comerciante, conquistado à custa do suor de camponeses e artesãos, será devolvido àqueles que realmente precisam. E assim, ao amanhecer, os cofres da mansão estão vazios. Nas vilas próximas, coisas estranhas acontecem. Um saco de arroz deixado discretamente na porta de uma viúva, moedas de prata nas mãos trêmulas de um mendigo, remédios para uma criança doente, pagos com ouro marcado com o selo pessoal do comerciante. O povo começa a sussurrar, a lenda começa a tomar forma. Goemon e sua pequena legião tornam-se fantasmas na noite, atacam os ricos e poderosos, espalham o que roubam entre os mais pobres. Para os nobres, ele é uma ameaça, um criminoso, um símbolo do caos. Mas para o povo comum, ele é um herói, um justiceiro que faz o que nenhum governante ousa fazer. Um homem que entende suas dores e arrisca tudo para corrigir os desequilíbrios do mundo. Crianças crescem ouvindo histórias do ladrão nobre que rouba dos ricos e dá aos pobres. Nas bocas do povo, Gimon deixa de ser homem. Torna-se mito, uma força da natureza, um grito de justiça contra o silêncio da opressão. Mas todo mito, cedo ou tarde, chama a atenção. E quanto maior a lenda, maior o perigo. Enquanto Goemon cresce nas sombras, outro homem ascende sob o brilho do sol. Toyotomi Hideyoshi, nascido em uma família camponesa, se ergue dos escombros da pobreza com astúcia, ambição e uma sede insaciável de controle. Ele serve ao lendário Oda Nobunaga e, após a morte do mestre, conquista ou subjuga senhor após senhor, província após província, até que, nos anos 1590, se torna o governante absoluto de um Japão finalmente unificado. Onde Goemon usa o silêncio e a lâmina, Hideyoshi comanda exércitos e selos. Onde Goemon redistribui riqueza, Hideyoshi acumula. Dois homens nascidos do nada, dois caminhos espelhados e opostos. Um age pela justiça dos oprimidos, o outro pela ordem dos dominadores. Para Hideyoshi, a paz exige mais do que acordos e batalhas vencidas. Exige o fim das vozes dissonantes. E Goemon, com sua lenda crescendo entre o povo, torna-se uma ameaça existencial. Um símbolo de desobediência num tempo em que qualquer sopro de rebelião precisa ser esmagado. Ainda assim, não é um plano político que aproxima os dois homens. É a tragédia pessoal. Otaki, esposa de Goemon, uma mulher cuja beleza rivalizava com as damas da corte, é levada pelos agentes de Hideyoshi. Ninguém sabe ao certo o que acontece com ela. Alguns dizem que foi executada por causa dos crimes do marido, outros que morreu tentando proteger o filho da captura.
Mas o que importa não são os detalhes, e sim a fúria que isso desperta. O homem que antes roubava para equilibrar a balança agora quer algo mais profundo. Vingança. Setembro de 1594. Castelo de Fushimi, em Kyoto. A joia branca de pedra e madeira se ergue como símbolo do novo Japão. Lá dentro, Hideyoshi dorme cercado de guardas, muralhas e segredos. Mas Goemon passou décadas treinando para transitar pelo impossível. Ele escala as paredes, evita sentinelas, conhece cada sombra e ruído. Move-se como fumaça, passa pelos salões, sobe as escadas até o aposento principal. Ali, deitado sobre o futon, está o homem mais poderoso do Japão. Por um instante, Goemon apenas observa. Hideyoshi é menor do que imaginava. Um velho com cabelo grisalho e rosto cansado. Parece até frágil. Goemon puxa a espada, aquela que roubou anos atrás, a lâmina que canta com fúria contida. Um golpe, só um, e tudo acaba. Mas então, um deslize. O pé encosta numa pequena mesa. Um sino de bronze tomba. O som é como trovão no silêncio. Imediatamente, guardas invadem o cômodo. Espadas em punho. Goemon se vê cercado, sua lâmina no pescoço de um homem que já não pode matar. Então, diz Hideyoshi sentado com calma impossível para quem quase foi morto. O grande Ishikawa Goemon finalmente aparece. Eu me perguntava quando você viria. Goemon não responde. Já sabe, falhou, e sabe também que, em breve, conhecerá um tipo de morte que fará com que o silêncio desta noite pareça misericórdia. O julgamento, se é que pode ser chamado assim, acontece rapidamente. Goemon é levado diante do tribunal no grande salão do castelo de Fushimi. Suas mãos estão amarradas, mas sua postura permanece ereta, altiva, orgulhosa. O salão está repleto. Oficiais, generais, cortesãos, todos sedentos por ver a lenda cair. Hideyoshi, no trono elevado, observa o homem que ousou penetrar em seus aposentos. Há um brilho curioso em seus olhos, talvez respeito, talvez raiva contida, ou talvez ambas as coisas. Você está acusado de roubo, banditismo e tentativa de assassinar o governante legítimo do Japão, anuncia Hideyoshi, com voz que ecoa pelo salão. Como responde a essas acusações? Goemon ergue o queixo. E responde não como um prisioneiro suplicando clemência, mas como um guerreiro que abraça seu destino. Sua voz não vacila. Sou culpado de tudo que foi dito, declara. Roubei dos ricos para dar aos pobres. Desafiei as leis de um sistema que esmaga os fracos. E sim, tentei matar você, Hideyoshi, porque você se esqueceu de que o poder deve servir ao povo, não se impor sobre ele. Um silêncio atônito toma conta da sala. Ninguém jamais ousou falar com Hideyoshi daquela forma. Mas Goemon não para. Se isso for crime, então sou criminoso com orgulho. Se lutar contra a injustiça for traição, então sou traidor com alegria. Faça o que quiser comigo, mas saiba, outros virão. Os pobres sempre encontrarão campeões, e os tiranos sempre gerarão rebeliões. Os olhos de Hideyoshi se estreitam. O aplauso silencioso no coração de muitos é esmagado pela tensão do momento. Aquilo não era apenas rebeldia, era um desafio direto ao próprio sistema que Hideyoshi havia construído. Um ataque verbal mais perigoso que qualquer lâmina. Você fala de justiça, diz Hideyoshi, a voz agora baixa e fria. Mas justiça exige ordem, e ordem exige punição. Você viveu pela violência Ishikawa Goemon, agora morrerá por ela. A sentença cai como uma lâmina, morte por fervura, um castigo tão raro e terrível que é reservado apenas aos piores crimes. Mas Hideyoshi não termina por aí, ele quer mais, muito mais. E como você se proclama defensor do povo, acrescenta com crueldade. Vamos testar a profundidade do seu amor. Seu filho morrerá com você, no mesmo óleo, na mesma dor, para que todos saibam o preço de desafiar o poder. O rosto de Goemon se contorce. Por um instante, ele perde o ar. Seu filho. A única luz em sua vida escura. Uma criança inocente, marcada apenas por carregar seu sangue. O menino é inocente, grita. E pela primeira vez sua voz quebra.
Matem-me como quiserem, mas poupem a criança. Ele não merece isso. Mas o decreto está selado. Ele carrega o seu nome, diz Hideyoshi, e o seu legado de desobediência. O Japão ficará melhor sem vocês dois. Goemon sabe naquele momento que o que o espera não é apenas a morte. É um ritual de aniquilação, um espetáculo construído para apagar a ideia que ele representa. Mas o que Hideyoshi não entende é que ideias não morrem no óleo fervente. A última noite chega com um silêncio estranho. Na cela escura e fria, Goemon está sentado no chão de pedra, as correntes ainda presas aos seus pulsos. Ao seu lado, encostado ao seu corpo como se buscasse abrigo contra o próprio destino, está seu filho. Um menino de apenas 7 anos. Os olhos grandes e inquietos, tentando compreender algo que nenhuma criança deveria sequer imaginar. A morte certa, marcada pela aurora seguinte. Papai, ele sussurra com a voz fina. Nós vamos morrer amanhã? Goemon respira fundo. Como explicar para um filho que ele será punido por crimes que não cometeu? Como transformar em palavras a crueldade de um sistema que mata até a inocência? Sim, ele responde. Porque sempre falou a verdade, mesmo quando ela dói. Vamos, meu filho. O menino fica em silêncio. Por longos segundos, apenas a respiração dos dois preenche a cela. Vai doer? Ele pergunta baixinho. Goemon fecha os olhos. Vai, responde com honestidade. Mas eu estarei com você. Eu vou segurar sua mão. E não vou soltar, não importa o que aconteça. O menino encosta a cabeça no ombro do pai e assente. Para ele, a dor se torna menor diante da promessa de que não estará sozinho. Talvez no mundo das crianças, a morte não seja tão assustadora se o amor de um pai estiver por perto. Naquele silêncio de fim, Goemon pega um pedaço de carvão e escreve seu último poema. Uma tradição entre os condenados. Uma despedida que é mais que palavras, é testamento. O poema que nasce de suas mãos é simples, direto e eterno. Mesmo que fervam o corpo de um ladrão, não poderão ferver seu espírito. Enquanto houver ricos e pobres, os ladrões renascerão. É confissão e profecia. Não fala apenas de si, mas de uma verdade maior. A desigualdade sempre gerará resistência. E a chama da justiça pode até ser apagada em um homem, mas nunca em todos. Naquela cela, com o filho adormecido em seus braços, Goemon não dorme. Ele permanece desperto, em vigília silenciosa, como um guardião à beira do abismo. Ele não teme a dor, teme o grito de seu filho, e sabe que no dia seguinte, sua última batalha não será contra Hideyoshi, mas contra o tempo, contra o calor do óleo, contra a própria morte, para que, até o último segundo, ele consiga proteger aquilo que mais ama. Kyoto, 8 de outubro de 1594. O sol ainda mal tocou o céu quando a praça de execução diante do templo Nanzenji já se encontra tomada. Comerciantes, monges, samurais, camponeses, todos empurrando-se em busca de um vislumbre do horror anunciado. O ar está denso com o cheiro de óleo aquecido e madeira queimada. No centro do espaço, o caldeirão de ferro repousa como um monstro à espera. A fumaça sobe em espirais densas, e cada estalo do fogo parece anunciar o sofrimento por vir. Hideyoshi está presente. Sentado em um estrado elevado, observa a cena com o rosto imóvel, como uma estátua esculpida pela autoridade. Seus olhos não piscam quando Goemon é trazido, acorrentado, ao lado do filho. A criança se agarra às vestes do pai. O murmúrio da multidão é uma mistura de expectativa, medo e compaixão. Nunca antes viram algo assim. Uma execução por fervura, um pai e seu filho. Juntos, o carrasco surge. Alto, de rosto frio, recita as ordens com a voz seca. Os condenados serão mergulhados no óleo pelos pés, devagar, para que sintam cada instante de dor. Não haverá misericórdia. Goemon não treme, mas segura a mão do filho com força. O menino olha para cima, olhos arregalados, buscando proteção. E Goemon sussurra: "Lembra-se do que eu disse? Eu não vou soltar,
Mas então os guardas se aproximam para separar os dois, acorrentar o menino à própria corrente para baixá-lo junto ao pai. É nesse instante que Goemon faz o impensável. Com um grito de desespero, ele ergue o filho acima da cabeça. Seus músculos, enfraquecidos pelas correntes e pela sela, se inflamam com uma força nascida do amor puro. Ele segura o menino o mais alto possível, afastando-o do caldeirão como quem sustenta o próprio céu. A multidão prende o fôlego. O carrasco hesita. Os olhos se voltam para Hideyoshi em busca de decisão. Hideyoshi apenas faz um gesto sutil com a cabeça. A execução deve continuar. As correntes começam a descer. Os pés de Goemon tocam o óleo. O grito que escapa de sua garganta é como um trovão. Mas ele não solta o filho. Mesmo quando o óleo atinge seus tornozelos, depois os joelhos, depois a cintura, mesmo quando sua pele estala, se rasga, se desprende, ele continua segurando. Os olhos da criança se enchem de lágrimas, mas ele não chora. Ele confia. Cada centímetro é uma eternidade. A multidão está em silêncio absoluto. Alguns choram, outros se ajoelham. Ninguém olha para Hideyoshi. O óleo chega ao peito de Goemon. Seus braços tremem. Os músculos falham. O menino começa a escorregar. E então, em um gesto final de amor e de piedade, Goemon decide não permitir que o filho sofra. Com um movimento súbito e firme, ele mergulha o menino no óleo, afundando-o rapidamente, matando-o instantaneamente. Não por ódio, mas por misericórdia. Logo em seguida, ele ergue o corpo inerte do filho acima de si, como um estandarte silencioso. Como uma bandeira de dor e coragem, o óleo sobe, cobre seu rosto, seu peito, seus braços, mas até o fim ele segura, até o último suspiro, até que tudo se apaga. A praça permanece em choque, o silêncio é absoluto. O corpo de Goemon afunda, levando com ele o filho que tentou proteger até o fim. A execução, que deveria ser um aviso, torna-se um símbolo, um pai em chamas resistindo ao império, com a única arma que lhes restava, o amor. O espetáculo de dor que Toyotomi Hideyoshi preparou com precisão cirúrgica deveria servir como um recado definitivo. Ninguém desafia o poder impunemente. A morte de Goemon e de seu filho deveria enterrar a rebelião na mente do povo com uma imagem de terror insuportável. Mas o efeito foi o oposto. O que ficou gravado na memória coletiva não foi o grito, nem o caldeirão, nem a sentença. Foi o gesto, aquele instante em que um pai, com o corpo destruído, ainda encontrava força para levantar o filho acima do fogo. Aquilo atravessou o tempo como um relâmpago. A notícia correu de aldeia em aldeia, de boca em boca. As palavras mudavam, os detalhes se tornavam lenda, mas o coração da história permanecia o mesmo. Um homem que até o último momento escolheu proteger. Um homem que morreu não como um criminoso, mas como um mártir. Em poucos meses, Goemon deixou de ser apenas um nome. Tornou-se um símbolo, o símbolo da resistência ao império, da revolta contra a desigualdade, da coragem de amar mesmo quando o mundo se desfaz em dor. O poema que ele compôs em sua cela foi copiado, memorizado, sussurrado nas noites silenciosas por camponeses e artesãos. Tornou-se um tipo de oração para os sem voz. Mesmo que fervam o corpo de um ladrão, não poderão ferver seu espírito. E o mais irônico de tudo é que o próprio instrumento de sua execução, o caldeirão de ferro, passou a carregar seu nome. Goemon, Buro. A banheira de Goemon. Um tributo macabro, talvez, mas também uma lembrança. A cada banho quente, cada lar aquecido pelo vapor, o povo lembrava do homem que foi fervido vivo por ter ousado desafiar o topo. Teatros kabuki encenaram sua história. Pintores eternizaram sua imagem com braços musculosos segurando o filho contra as chamas. Escritores inventaram novas aventuras, ampliando sua lenda até ele se tornar quase um semideus, invencível, invisível, incansável. Para os pobres, ele era esperança. Para os ricos, um pesadelo que não podia ser enterrado. Mas talvez sua herança mais poderosa seja a pergunta que sua vida deixou suspensa no ar, como fumaça de incenso.
Em um mundo onde a riqueza concentra-se em poucos e a justiça serve aos poderosos, qual é a resposta correta? Submissão ou rebelião? Goemon escolheu rebelar-se e perdeu tudo: a vida, a esposa, o filho, mas em troca, ganhou algo que Hideyoshi jamais poderia possuir: imortalidade no coração do povo. 4 séculos se passaram desde que Ishikawa Goemon e seu filho foram tragados pelo caldeirão em Kyoto. O Japão que conhecemos hoje é irreconhecível diante daquele mundo de castelos, samurais e shoguns. Vivemos em um tempo de eletricidade, leis modernas e governos que proclamam representar o povo. Mas sob a superfície tecnológica e urbana, uma velha ferida continua aberta: a desigualdade. A mesma que moldou o caminho de Goemon. A mesma que transformou um menino órfão em um símbolo eterno. Porque, apesar de todos os avanços, os ricos ainda ficam mais ricos. Os pobres ainda carregam o peso do mundo nos ombros. E o sistema, seja ele feudal ou democrático, muitas vezes continua a punir os inocentes, a silenciar os que ousam resistir, a esquecer os que têm menos. O caldeirão, agora frio e coberto de pó nos museus da história, talvez não ferva mais carne, mas a injustiça ainda ferve sangue. Goemon nos deixou mais do que um poema ou uma história. Ele nos deixou um espelho no qual cada geração é forçada a se encarar e se perguntar: diante da injustiça, o que faremos? Iremos baixar a cabeça, ou levantar os braços, mesmo que queimem? Mas ele também nos deixou um alerta terrível: há um preço. Resistir custa, sonhar custa, e muitas vezes quem paga não é apenas o rebelde, mas também os que o amam. O filho de Goemon morreu por carregar o nome do pai. Uma criança arrancada da infância para se tornar mártir de um sistema que jamais o reconheceu. A imagem de um pai segurando o filho sobre o fogo e depois mergulhando-o para poupá-lo da dor é uma das mais devastadoras e profundas da história humana. Esse gesto, simples e impossível, nos mostra o que há de mais puro na alma humana: o amor incondicional. E o que há de mais cruel no poder: a capacidade de destruir mesmo aquilo que não compreende. Goemon não foi perfeito. Foi ladrão, exilado, assassino. Mas também foi pai, amante, justiceiro. Um homem que escolheu lutar por um mundo que talvez nunca visse, e por isso tornou-se eterno. Ele vive nos livros, nos palcos, nos quadros. Mas, acima de tudo, vive em cada pessoa que se recusa a aceitar o silêncio. Em cada um que olha para o topo da escada social e diz: não está certo. O caldeirão esfriou. O império de Hideyoshi ruiu, mas a chama que ardia em Goemon continua acesa, nas palavras, nos atos e nos sonhos dos que ainda acreditam em justiça. E talvez quando o mundo estiver novamente envolto em sombras, ouviremos o eco daquele amor gritado entre as chamas, um sussurro que resiste ao tempo: eu não vou soltar.